Olá, pessoal, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Defensorarei, e esse é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. O tema de hoje não poderia ser mais clássico e ao mesmo tempo tão atual. A gente vai falar de uso capião, certo? Pois bem, a gente vai entender como esse instituto vai muito além do Código Civil. A uso capião, ela é na verdade uma ponte entre a realidade da posse e o reconhecimento jurídico da propriedade. Mas, muito além disso, ela também é uma via de efetivação do direito à moradia, da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana. Então, vamos agora aos fundamentos constitucionais da uso capião. A uso capião, ela tem previsão direta na Constituição Federal e também em diversas normas infraconstitucionais. E ela nasce justamente da função social da propriedade, ou seja, da ideia de que o imóvel, ele tem que cumprir um papel útil, humano e não apenas patrimonial, rompendo inclusive com aquela ideia patrimonialista que vigorava antes do advento da Constituição de 1988, que promoveu, inclusive, essa, eh, constitucionalização, assim, digamos, dos ramos dos direitos, né, como a gente vê bem no comecinho da faculdade, certo? Que o Código Civil anterior, de 1916, tinha muito essa lógica que foi incorporada posteriormente pelo Código Civil de 2002. Essa questão de valorização da função social que está impregnada tanto na Constituição quanto no Código Civil. Pois bem, vamos agora ao artigo 5º, mergulhar no seu inciso 23 da Constituição. Ele fala que a propriedade atenderá à sua função social. Por sua vez, o artigo 183 da Constituição traz expressamente a uso capião, falando que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E o parágrafo 2º traz uma ressalva de que o direito ao uso capião, prevista nesse artigo, não vai ser reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. E o parágrafo 3º traz outra ressalva que a gente vai comentar daqui a pouco, e é muito importante para quem aí é concurseiro de defensoria, então atenção. O parágrafo 3º diz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Por sua vez, o artigo 191 da Constituição trata da uso capião rural. Ele fala que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, também por 5 anos ininterruptos, em oposição, e de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, a adquirir-lhe-á a propriedade. E o parágrafo único, ele fala também que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Pois bem, agora aqui a gente vai fazer um parêntese super importante. Vamos acabar aqui, vamos romper paradigmas com essa questão da impossibilidade de uso capião de imóveis públicos. Antes, um alerta: tanto a doutrina majoritária como os tribunais, eles são firmes em não reconhecer a uso capião de bem público. Mas, dada a função contramajoritária da defensoria e todos os fundamentos que a gente vai explicar aqui, é possível sustentar a possibilidade de uso capião de imóvel dominical, de bem público dominical, da administração pública. Então, vamos lá. Vamos partir do começo. CF, ela veda a uso capião de bem público, como a gente acabou de ver. Código Civil, ele também reforça isso no artigo 102. Não bastasse isso, ainda tem súmula do STF a respeito, que é a súmula 340, que também fala categoricamente que é vedado o uso capião de bem público. Porém, como eu já adiantei, parte da doutrina, e inclusive há alguns precedentes de tribunais estaduais, que a gente vai comentar daqui a pouco, que admitem a uso capião de bem público dominical.
E o que é esse bem público dominical? É aquele que não está afetado a uma finalidade pública, ou seja, não tem uma destinação útil. Então, aí a doutrina e alguns tribunais, de acordo com um caso concreto, possibilitam a uso capião desse tipo de bem público. E aqui a gente vai falar do precedente TJ do Amazonas, em que uma família ocupou por 52 anos, olha só, 52 anos, para fins de moradia. O número da APC eu vou deixar aqui nos comentários do episódio. E aí os fundamentos para tanto, o que que a gente pode alegar diante de uma situação como essa? A gente pode alegar a função social da propriedade, que é um direito fundamental, artigo 5º, inciso 23, e artigo 170, inciso 3, que prevê ele como um princípio geral da atividade econômica. A gente também pode trazer aqui o direito à moradia, que também é um direito fundamental, está previsto no caput do artigo 6º, e também, por fim, mas não menos importante, a dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º da Constituição. E agora, a gente vai então partir para o conceito e a natureza jurídica da uso capião. A uso capião, galera, ela é um modo originário de aquisição da propriedade ou de outro direito real pela posse contínua, pacífica e com a intenção de ser dono, ou seja, aquele famoso animus domini, jogando um latim aqui, né? Durante certo período de tempo. Essa aquisição, ela é originária justamente porque ela vem romper o vínculo com o proprietário anterior, de forma que esse título de domínio que advém com o reconhecimento da uso capião, ele surge novo, limpo, independente de transmissões anteriores. E aí, quais são os requisitos da uso capião? Bem, o primeiro deles é a posse com animus domini, ou seja, tem que se comportar como dono. Ela deve ser ininterrupta e pacífica, ou seja, sem oposição, e deve haver esse cumprimento da função social da posse e tem um decurso do prazo legal que varia conforme a espécie. Então, falando justamente das espécies de uso capião, vamos adentrar aqui em cada uma delas com alguns exemplos e uma explicação mais assertiva e mais direta. O que a primeira uso capião que a gente vai abordar aqui vai ser a uso capião extraordinária. Ela está prevista no artigo 1238 do Código Civil, que prevê que aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu imóvel, adquire-lhe-á independentemente de título e boa-fé. Parágrafo único, por sua vez, ele prevê um redutor, é o que a doutrina costuma chamar de posse qualificada. E ele prevê que o prazo será reduzido para 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Um exemplo aqui pode ser de uma família que ocupa um terreno rural abandonado, constrói uma casa e planta alimentos. Nunca teve contrato e ninguém contesta. Após 10 anos, ela pode pedir a uso capião, mesmo sem o justo título, nem com a boa-fé ali presente. Então, aqui recapitulando, a uso capião extraordinária tem como requisito o animus domini, posse mansa, pacífica e ininterrupta. Prazo é de 15 anos quando se trata da chamada posse simples, mas o prazo vai ser de 10 anos quando tiver a posse qualificada pelo cumprimento da função social. Agora vamos descer aqui alguns anos para partir para uso capião ordinária. Descer, que eu digo no sentido de diminuir alguns anos para o reconhecimento da uso capião. Por quê? A uso capião ordinária, ela tem o prazo que começa com 10 e ele vai ser de 5 anos se for qualificada. A uso capião ordinária, ela está prevista no artigo 1242 do Código Civil, que fala o seguinte: adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. O parágrafo único prevê que será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente com base
no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, aqui os requisitos são animus domini, posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta. E aqui, diferentemente da extraordinária, tem a necessidade de justo título e de boa-fé. O prazo vai ser de 10 anos se a posse for simples e de 5 se for qualificada. Então, aqui um exemplo é de alguém que compra um imóvel com um contrato registrado em cartório, mas anos depois descobre que a matrícula do imóvel estava irregular. Ainda assim, ele mora ali com a família, fez melhorias, plantou e paga IPTU, e depois de 5 anos ele pode requerer a usucapião ordinária com redução de prazo, é qualificada pela função social. O próximo é a usucapião especial urbana, que está prevista no artigo 1240 do Código Civil. E fala o seguinte, esse artigo: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O parágrafo 2º, ele diz que o direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. E aqui um exemplo que a gente pode dar é o caso de uma mulher que ocupa a casa simples em um loteamento irregular, sem oposição, e mora ali com os filhos por mais de 5 anos. Ela não tem outro imóvel. Ela vai ter direito, então, a usucapião especial urbana. Então, essa usucapião especial urbana, que é também chamada de promísero, demanda a área urbana de até 250 metros quadrados, posse por 5 anos ininterruptos, sem oposição, cumprindo a função social, que é a moradia, e não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. E aqui também há de se pontuar que vai ser reconhecido apenas uma única vez. Prosseguindo, a usucapião especial rural, prevista no artigo 1239 do Código Civil, prevê que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. O exemplo aqui a gente pode trazer de uma família que é agricultora e ocupa 30 hectares de imóvel improdutivo e planta e mora ali por 5 anos sem que tenha havido nenhuma oposição. Essa família vai ter direito ao usucapião especial rural. Então, os requisitos são: área rural não superior a 50 hectares, posse por 5 anos ininterruptos, sem oposição, função social, ela é cumprida ali com o trabalho e a moradia. Lembrando que na usucapião especial urbana, a função social ali é atendida pelo quesito da moradia. Aqui na rural, é atendido pelo quesito da moradia aliado à questão do trabalho. E não pode ser proprietário de outro imóvel rural ou urbano o possuidor, que pretende ver reconhecida especial, né, especial rural, que também é chamada de prolabore ou rústica. E aqui, agora a gente vai prosseguir para outro tipo de uso capião, e é o usucapião familiar, também é chamada de usucapião pró-família. Ela está prevista no artigo 1240-A do Código Civil, que fala que aquele que exercer por 2 anos, ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, aqui um exemplo mais comum é de um marido que abandona o lar
e a esposa permanece no imóvel cuidando dos filhos. Depois de decorridos 2 anos desse abandono, a mãe vai poder requerer a uso capião familiar. Então aqui recapitulando, os requisitos são e aqui esse é um dos maiores diferenciais, né, o abandono do lar pelo ex-cônjuge ou companheiro. O imóvel, ele tem que ter até 250 metros quadrados. O prazo é de 2 anos ininterruptos. Não pode ter havido oposição. A função social aqui é cumprida pela questão da moradia e não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Por fim, dentro das modalidades de uso capião, vamos para o uso capião coletivo. Ela está prevista no artigo 10 do Estatuto da Cidade. E ele prevê o seguinte: os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então, aqui os requisitos: núcleo urbano informal, 5 anos ininterruptos, a área total. E esse aqui é, acho que o diferencial mais pujante, né, desse tipo de uso capião. A área total, ela deve ser dividida pelo número de possuidores, de forma que, a partir dessa divisão, cada possuidor tem ali direito a 250 metros quadrados. Tem aqui que a área total dividida pelo número de possuidores tem que ser inferior a 250 metros quadrados por possuidor, ou seja, por pessoa que está ali naquela área do núcleo urbano informal. Os possuidores, eles também não podem ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Agora a gente vai entrar no procedimento judicial e extrajudicial da usucapião. Você sabia que é possível requerer a usucapião de forma extrajudicial, ou seja, sem que seja necessário recorrer ao judiciário para ver reconhecido o direito à propriedade? Pois bem, vamos começar aqui do já famigerado reconhecimento judicial da usucapião. O usucapião judicial, ela é promovida por meio de uma ação de usucapião em que há a citação dos confinantes, do titular registral, do Ministério Público e da Fazenda Pública, e é uma ação declaratória, com a sentença que serve como título para registro junto ao cartório. Por sua vez, o capião extrajudicial, lembrando que, para quem é concurseiro de defensoria pública, a resolução dos conflitos, a solução pela via extrajudicial é preferencial conforme previsto na Lei Orgânica da Defensoria Pública, relacionando aí, inclusive, com a questão da justiça multiportas e os métodos adequados da solução de conflitos, inclusive com a terceira onda renovatória de acesso à justiça do Brian Garst e do Mauro Capelletti. Pois bem, o uso capião extrajudicial está prevista no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. A via extrajudicial, portanto, foi inserida na Lei dos Registros Públicos por meio do CPC, que inseriu o artigo 216-A, do procedimento da usucapião extrajudicial. E esse procedimento sofreu algumas espécies de ajustes conforme o advento da Lei da REURB, que é a Lei 13.465 de 2017, que inseriu significativas mudanças no procedimento. Também é importante pontuar aqui que tem provimento do CNJ regulando o reconhecimento extrajudicial da usucapião. E a usucapião extrajudicial está prevista no artigo 401 e seguintes do provimento 149 de 2023 do CNJ. Mas aí você vê esse número e pensa, nossa, então é recente, né, que o CNJ veio regulamentar. Mas, na verdade, é um pouquinho mais antiga, porque veio previsto originalmente no
artigo 4º do provimento 65 de 2017 do CNJ. Só que aí, no ano de 2023, teve uma unificação desses procedimentos extrajudiciais nesse único provimento, que é o 149 de 2023. Então, se você quiser dar uma olhada, está no artigo 401 desse provimento. E aí ele traz um rol maior, inclusive, de documentos exigidos do que o que está previsto ali no artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Mas vamos nos ater aqui aos dizeres da lei nessa explicação breve. O artigo 216-A, ele fala que sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de uso capião, que será processado diretamente perante o cartório do Registro de Imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel uso capiendo, ou seja, aquele imóvel em que se pretende o reconhecimento da uso capião, a requerimento do interessado, representado por advogado instruído com. Lembrando que na resolução, ou melhor, no provimento do CNJ, além do advogado, há menção expressa ao defensor público, ou advogado ou defensor público. Parênteses aqui só para falar disso. Mas então, esse artigo 216-A, ele fala que o pedido tem que ser instruído com. Vamos aos incisos. O primeiro, ata notarial lavrada por tabelião, testando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e sua circunstância. Lembrando que aqui a ata notarial, ela é lavrada por tabelião, mas é no cartório de títulos e documentos. O segundo documento é a planta e o memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado com prova de anotação da responsabilidade técnica, é a ART. Parênteses aqui, eu já trabalhei no CREA, então eu conheço muito bem esse documento. No respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel uso capiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Então tem que ter aí a assinatura tanto desses profissionais aí da planta e do memorial e dos titulares dos direitos registrados na matrícula do imóvel ou dos imóveis confinantes. Tem que ter também certidão negativa dos distribuidores da comarca de situação do imóvel e do domicílio do requerente. Esse inciso aqui, ele fala dessa certidão negativa justamente porque o pedido da usucapião extrajudicial pre- é, é pautada, né, por essa resolução livre de conflito. Então, ali não pode ter nenhuma ação judicial atinente a um possível reconhecimento de usucapião pendente ali de reconhecimento na via judicial. O quarto inciso, ele fala da necessidade de justo título ou qualquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza, o tempo da posse, tais como pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. E aqui um ponto importante também. O parágrafo 9º desse artigo, ele prevê que a rejeição do pedido extrajudicial da usucapião não impede o ajuizamento da ação de uso capião. Então, aqui muito atrelado àquela questão da inafastabilidade da jurisdição. Bem, pessoal, agora a gente vai entrar na jurisprudência do STJ. Não vai ser uma jurisprudência, assim, muito farta. Eu quis trazer aqui os pontos mais importantes, sabe? Porque a intenção aqui seja uma explicação, não é uma aula completa, mas vamos aqui aos pontos mais importantes. Bem, segundo o STJ, a usucapião ela pode ser reconhecida incidentalmente fora da ação própria de usucapião, desde que respeitado o contraditório. O STJ também prevê que a função social prevalece sobre uma formalidade registral, ou seja, mesmo sem justo título, a posse útil e contínua é suficiente na usucapião urbana. E a posse derivada, por exemplo, o comodato, não autoriza a usucapião. Mas aqui a exceção é quando há a mudança
dessa natureza da posse com a ciência do proprietário, ou seja, essa posse aí do comodato, não existe o animus domini, mas a partir do momento em que há essa inversão da natureza da posse, que passa a ter esse caráter de se portar como dono e o proprietário tem ciência disso, aí é possível, mas em regra, essa posse derivada como comodato ou locação não autoriza o uso capião. E agora aqui eu filtrei o jurisprudência em teses do STJ em todos os pontos que trataram da uso capião. Então vamos lá. O primeiro deles é a edição 124, que trata dos bens públicos. Ele fala que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedades de economia mista, sujeitos a uma destinação pública, equiparam-se a bens públicos. Então, eles não são suscetíveis de serem adquiridos por meio de uso capião. Outro ponto aqui, também da edição 124. Eu vou continuar falando, quando eu mudar de edição eu informo a vocês, tudo bem? Ele fala que os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília, TerraCap, parênteses aqui também irrelevante, mas é um podcast, então eu vou falar. Eu moro aqui em Brasília, né? Então eu também já vi vários processos dessa TerraCap no tribunal que eu trabalho. Voltando. Os imóveis administrados pela TerraCap são públicos e, portanto, insuscetíveis de aquisição por meio de uso capião. O imóvel vinculado ao sistema financeiro de habitação, porque é afetado a uma prestação de serviço público, é tratado como um bem público e não pode ser objeto de uso capião. E aqui o último item dessa jurisprudência em teses, número 124, é possível reconhecer a uso capião do domínio útil de bem público sobre o qual tinha sido anteriormente instituída enfiteuse, pois nessa circunstância existe apenas a substituição do enfiteuta pelo uso capiente, não havendo qualquer prejuízo ao Estado. Agora, número 92 também abordou o uso capião e ela fala sobre o Sistema Financeiro de Habitação, que é o SFH. O imóvel vinculado ao SFH não pode ser objeto de uso capião. E a gente acabou de ver também aqui, tratando dos bens públicos. A próxima edição é a 110, que fala dos contratos de promessa de compra e venda de bens imóveis. E o item 10 fala o seguinte: a posse decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel não induz uso capião, exceto se verificada a conversão da posse não própria em posse própria, momento a partir do qual o possuidor passa a se comportar como se dono fosse. A próxima edição, que também trata em alguns pontos da uso capião, é a edição número 133, que fala do direito das coisas. Vamos lá então às teses. O contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por uso capião. Meio batido, mas é sempre bom a gente relembrar, né? Próxima. Inexistência de registro imobiliário de imóvel de ação de uso capião não induz presunção de que o bem seja público, ou seja, terras devolutas, cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como um óbice ao reconhecimento da uso capião, que aqui foi colocada como o sinônimo, né, prescrição aquisitiva. E eu achei esse ponto aqui muito importante porque é meio que não muito favorável ao Estado, né, que aí meio que investe o ônus não investe, mas imputa o ônus da prova ao Estado, né. E agora prosseguindo, a uso capião é forma de aquisição originária da propriedade, de modo que não permanecem os ônus reais que gravam o imóvel antes da sua declaração. Um exemplo aqui de ônus real que grava o imóvel, hipoteca, né? E aí, quando tem o reconhecimento da uso capião, meio que some tudo que estava lá. Próxima, a citação na ação possessória julgada improcedente não interrompe o prazo para aquisição da propriedade por uso capião, porque aí seria aquela ideia, né? Ah, mas entrou aqui com a ação, então tá tendo essa oposição. Mas se foi julgada improcedente essa ação possessória, não há interrupção do prazo para aquisição da propriedade por uso capião.
O próximo item: a instituição do imóvel como bem de família não constitui motivo impeditivo ao aperfeiçoamento da usucapião na hipótese de mudança ou abandono. E aqui o caso então envolve 2 coisas, a usucapião e o bem de família. Aqui o caso desse item da jurisprudência em tese foi uma ação reivindicatória que foi ajuizada sob a alegação de que os réus ocupavam parte do imóvel. Foi esclarecido aqui que em 1952 o pai, por escritura pública de compra e venda e instituição de bem de família, adquiriu o imóvel residencial. E aí eles falaram que, em virtude do falecimento dos progenitores, adquiriram por sucessão o mesmo imóvel há mais de 30 anos. Os demandados, então, ocuparam uma parte do imóvel onde edificaram um barracão. E aí a turma, ela não conheceu do recurso ao entendimento de que o compromisso de compra e venda, mesmo que desprovido de registro, é um título hábil a embasar a ocorrência da usucapião ordinária. E aí, o, o fato de ter havido a instituição do imóvel em sua integralidade como um bem de família pelo antecessor dos autores não constituiria motivo hábil a impedir o aperfeiçoamento da usucapião. Complicado nesse caso. Agora vamos prosseguir. A gente vai entrar na edição 148, que trata da gratuidade de justiça. E esse item aqui, ele fala que o artigo 12, parágrafo 2º da Lei 10.257, que assegura aos autores da ação de usucapião especial urbana, então a gente está aqui no Estatuto da Cidade, aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita, que, melhor falar, da gratuidade de justiça, incluindo aqui as despesas de registro imobiliário, deve ser interpretado em harmonia com o Código de Processo Civil. E o que esse item quis dizer é que a presunção de hipossuficiência do autor, no caso de ação de uso capião especial urbana, é relativa. Então, ela pode ser afastada a partir da comprovação inequívoca de que o autor não pode ser considerado necessitado nos termos do do Código de Processo Civil. E prosseguindo aqui, a última edição da jurisprudência em teses, ela trata dos povos originários. E aqui foi tratada a questão do contrato de compra e venda de imóvel, sobre o qual pendia, como ônus do vendedor, a comprovação de trânsito em julgado de ação de uso capião. E o STJ falou que esse contrato vai se resolver por motivo de força maior quando o terreno tiver sido constituído posteriormente ao pacto como território indígena por decreto governamental. E aqui eu fui lá no informativo para buscar entender melhor, né? E aqui é justamente isso, né? A promessa de compra e venda de bem que foi declarado como território indígena antes do cumprimento da obrigação que estava a cargo do vendedor. E aí o que o STJ falou foi que o contrato, ele vai se resolver, ou seja, vai ter essa extinção aí, esse desfazimento contratual por resolução, por motivo de força maior, o contrato de promessa de compra e venda sobre o qual pendia como ônus do vendedor que houvesse a comprovação do trânsito em julgado da ação de uso capião, na hipótese em que esse imóvel, que foi objeto desse contrato de compra e venda, foi declarado território indígena por decreto do governo, publicado após a celebração do referido contrato. E aí, sobrando então essa inalienabilidade antes do implemento da condição que ficava a cargo do vendedor, não há que se falar em celebração de contrato principal de compra e venda, não se caracterizando como contrato diferido e incidindo a teoria da imprevisão, porque aí trata-se de um não perfazimento do contrato por desaparecimento da aptidão do bem para ser alienado, com fundamento no artigo 248 do Código Civil. Então, esse foi o episódio sobre a uso capião, e aqui finalizando com algumas dicas para concursos, né? Sempre vocês
abordem aí essa questão da função social da propriedade, que é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 23 da Constituição. E lembrem-se que existe a uso capião em sua modalidade extrajudicial, associando aí, conforme eu pontuei, atrelando aí a questão das ondas renovatórias de acesso à justiça, né, que é a terceira onda, também a questão da justiça multiportas e lembrando sempre da função prioritária da Defensoria Pública de resolução extrajudicial. E aí também a questão de que a usucapião, ela é uma forma de aquisição originária da propriedade. Este foi um episódio da segunda temporada do Defensorarei. Se esse conteúdo te agradou, siga no Spotify, compartilhe com seus amigos e avalie com 5 estrelas. Até a próxima semana.